Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralvano. Hoje é dia 12 de julho de 2026. Hoje é um domingo, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, no andar, no caminhar. Meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra no momento de João 3,30. Que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Provérbios 27, tá? Que diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora aí, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando, que o Senhor possa estar abençoando, porque o objetivo do canal João 3,30 é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que Jesus venha a ser glorificado, para que a Trindade venha a ser exaltado, porque o canal João 3,30 não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? A palavra vai dizer assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca ou pessoas, não os seus próprios lábios. Igreja, acho muito interessante, né? Às vezes a gente quer falar assim, ai, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? É insensatez, por quê? Porque a gente não pode afirmar, porque é só Deus. Mas a gente, na nossa pequenez, né? A gente faz muito disso, né? A gente gaba, ai, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou comprar, né? Mas quem dá a palavra final é Deus. Alabalachuri canta, né? Então, isso é muito interessante, né? Acontece muito comigo. Eu creio que com você também não é diferente, né? E se tem uma coisa também aqui no 2 que chama muita atenção, assim, tem gente que auto se acha o tal, né? Mas é muito interessante que outros fazem elogio a você, não a sua própria boca, outras pessoas não são os seus próprios lábios. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tem gente que se gaba demais, né? Que se acha melhor que todo mundo. Esse tipo de gente é terrível, igreja, né? Então a gente tem que ser mais humilde, né? Nos elogios, né? Paulo, ele fala assim, ó, teve o homem que foi levado, né? Provavelmente foi ele, né? Mas ele não fala. Então a gente tem que ser humilde, né? A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Igreja, essa aqui até dói, igreja do céu. Quando a gente passa por um invejoso, a igreja, aí é difícil, né? Meu Deus do céu. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, como tem gente invejosa, né? Às vezes a gente fica sem saber o que vai fazer com o invejoso. Aleluia, né? Eles são terríveis, igreja. Terrível, terrível. Quem consegue suportar o invejoso, né? É muito difícil, né? O invejoso, ele é demais. Ele tenta te matar de tudo quanto é forma. Porque ele não suporta o seu brilho, ele não suporta a sua presença, ele não suporta, né? Ver que você tem o que ele não tem, né? E isso deixa ele furioso. O invejoso, ele é terrível. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, né? Isso queria ser uma benção. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é um homem que vagueia longe do lar, né? Porque o ninho aqui representa a família, né? Então, né? Tem que estar perto, porque as mulheres estranhas, homem estranho, ficar só esperando para o perfume
Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem amigo do seu pai quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão, melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderia, então, responder a quem me desprezar? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a ele de penhor, de quem dá garantia de uma mulher leviana. Né? Então, sempre compara a mulher leviana com a insensatez. Toda mulher, né, que não... insensata, né? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida, né? Então, igreja, é bem complicado, né? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida, né? Então, assim, é uns provérbios que às vezes a gente não entende, tá bom? Mas a gente viu uma que diz que a maldição sem causa, né? Quem odeia, né? Maldizer o outro, né? Nós não podemos, né? Porque o amanhã, quando a gente vem aqui no versículo 1, diz assim, ó, 27:1, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que eixo aquele poderá trazer, né? Então, a mesma coisa a gente pode dizer aqui, ó. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, não, como maldição é recebida, né? Então, a gente não sabe como que é, né? Só Deus sabe. No 15. A esposa briguenta é como gotejar constante no chuvoso, né? Gente, já pensou aquela mulher brigando toda hora? Ai, você! Ai, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. De vez em quando a gente, quando discute com o marido, a gente fica chata, né? E reclama de um jeito. Imagina quando é uma mulher rinchosa que todo dia tá reclamando. Misericórdia. Diz assim, ó. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com as mãos. Escorrega. Porque é inútil, né? É inútil. Essa mulher, ela acaba sendo assim, desnecessária, né? Muito desnecessária. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Meu Deus, que forte. Seu coração reflete quem é você, né? Então, é muito sério, né, igreja? Tem gente que anda com o coração amargurado. Ontem mesmo eu vi uma cena, eu falei, meu Deus do céu, fica quieta, né? O Sheol é a destruição, e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o homem que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afasta dele. Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão, de cuidadosa atenção aos seus rebanhos, né? Então, aqui tá falando mesmo do rebanho físico, tá bom? Mas se a gente, porque na economia antiga ali, naquela época, né, eles trabalhavam muito com rebanhos, né? Era tanto com agricultura, com rebanhos, né? Tinha, vamos dizer assim, mais um trabalho braçal, amém? Pois as riquezas não duram para sempre, nada garante que a coroa passe de uma geração a outra, né? Então, naquela época, os reis, né, muitas vezes eles eram usurpados, né? Você sabe que também, que a gente vê lá os livros de reis, né? Os demais, era um rei atrás do outro, não ficava muito tempo, né? Então, era sempre passado de coroa passado para outros. Quando o feno for tirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas, né? Porque a gente sabe, igreja, que naquela época não é igual hoje, que eu tenho várias roupas de várias cores, vários, né? O povo de Israel,
ele voou no tempo onde, vamos dizer assim, onde estava se descobrindo as cores, os panos. Então, assim, o mais tradicional mesmo era todo mundo vestia o manto, né? E era na cor cru, na cor da lãzinha do carneiro, da ovelha, né? E é isso, igreja, né? E também esses animaizinhos, eles muitas vezes eles eram tidos, né, como, né, o cordeiro era um meio de se manter, né? E às vezes, e quando a pessoa não tinha como pagar, né, a sua dívida, eles eram levados. Então você pensa como que era difícil, né? Também era um meio de pagamento, bem? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma semana abençoada em nome de Jesus, que é na paz.